Vai usar a palavra o Presidente da Associação Portuguesa de Escritores, Dr. José Manuel Mendes. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Luís Gaspar, meu amigo, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, com quem tive o gosto de trocar histórias antes desta sessão e a quem lancei um privado desafio que não tornarei público, Sra. Vice-Presidente, senhores membros da equipa camarária, senhores autarcas, senhores familiares de Teixeira de Pascoais, meus diletos professores Isabel Cristina Mateus e Luís Quintais, o poeta distinguido, como já se foi verificando, e mais ainda verá, senhoras e senhores, breves palavras. A primeira para enfatizar o enlace institucional entre a Associação Portuguesa de Escritores e a Câmara Municipal de Amarante, que é não apenas vigoroso, reto e correto nos procedimentos, mas de ano para ano ainda mais afetivo, se assim posso exprimir-me, e nesta afetividade incluo quantos nesta casa têm colaborado com ele e quantos na Associação Portuguesa de Escritores o fazem também, com o objetivo estrito de escolher entre os grandes poetas do nosso tempo aqueles que são dignos de uma distinção que leva o nome supremo de Teixeira de Pascoais. Para nós, a Associação Portuguesa de Escritores, a referência pascoalina, ou como alguns preferem dizer pascoaliana, é central, indeclinável. Como é também, numa outra medida, a referência a esta cidade. Amarante é uma velha cidade cheia de história, mas é a cada dia que passa uma cidade nova. Podemos ver, no acesso a esta sala, projetos que redimensionam, reconfiguram, internacionalizam ainda mais a presença já nacionalmente marcante e já no plano internacional reconhecida desta idilidade que assume toda a sua história, mas assume mais ainda a voz que vem do futuro e a reclama. Por isso, Sr. Presidente, o meu abraço é mais do que uma saudação, é a expressão de uma cumplicidade. A Associação Portuguesa de Escritores que aqui represento, hoje, em dia de luto, porque morreu o seu primeiro vice-presidente. Foi enterrado há horas. Era meu amigo íntimo e foi um dos mais denodados apoiantes da existência deste prémio com as características de que hoje se reveste, mas também em dia de festa, e de uma festa muito peculiar. O estarmos aqui, o celebrarmos um prémio que vai continuar no futuro com o prestígio e a grandeza de que já se revestiu, e um autor, o Luís Quintais. O Luís Quintais é indeclinavelmente um dos poetas maiores do tempo que estamos a viver. O facto de ter sido reunido o conjunto da sua obra pela editora Assírio e Alvim, que também quero felicitar, torna ainda mais nítido
o que tem sido o seu percurso. As obras conjuntas têm este dom, revelam-nos o poeta no seu fazer-se cotidiano e propõem-nos um poeta em devir com a força, a inteligência, a capacidade, o brilho e a singularidade que o marcam. O Luís é um desses, um dos mais raros de entre esses. E por isso será necessário que a minha querida Isabel Cristina Mateus, colega de direção, colega de universidade, dê voz, com palavras também próprias, se necessário, a um texto escrito pela professora Rita Patrício, que, por razões da vida pessoal, não pode hoje estar aqui, para que, de um ponto de vista mais técnico na abordagem, se conheça o critério, o conjunto das razões, a verdade da decisão que tomamos. Termino. Na certeza de que estamos em pleno movimento. Não pararemos este movimento. E este movimento tem uma referência, Teixeira de Pascoais. Como nós gostaríamos, e tudo faremos nesse sentido, que a sua obra regressasse pelos estudos universitários e, sobretudo, pelos leitores, à primeira página do dia. Muito obrigado. Ouviremos agora, em representação do júri do Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoais, a professora Isabel Cristina Mateus. Muito boa tarde a todos. Eu quero, antes de mais, felicitar a Câmara Municipal de Amarante, na pessoa do seu Presidente, pela iniciativa deste grande prémio de poesia, que tem também esta missão de homenagear um outro grande poeta, que foi Teixeira de Pascoais, e um grande vulto da cultura portuguesa. Quero dizer que estou aqui apenas em representação da minha colega, membro do júri, doutora Rita Patrício, mas quero, para além disso, dizer que é com muito prazer pessoal que felicito e saúdo o poeta Luís Quintais, de quem sou leitora atenta e de quem espero outros momentos tão gratificantes como este. Então, passo a transmitir as palavras da minha colega, doutora Rita Patrício. No volume que hoje celebramos, Arrancar Penas a um Canto de Cisne, Poesia 2015-1995, Luís Quintais reúne 2 décadas de trabalho poético. Como o autor esclarece numa nota prefacial e como anunciado no subtítulo, essa compilação foi um gesto de memória a fazer-se ao contrário, ou seja, começa pela obra mais recente e recua para a mais antiga. Estas memórias poéticas foram, diz-nos o autor, pontualmente corrigidas, emendadas ou reescritas, mas não essencialmente alteradas. A memória é aqui reencontro e distanciamento, seja pelo recuo no tempo, seja pelo olhar crítico e corretivo com que relê a obra. A reunião de uma obra é sempre um momento de confronto do poeta consigo mesmo. Dessa revisitação do passado, fica a melancolia contemplativa de quem se vê ir sendo poeta. O autor, editor da sua obra, mostra-se como leitor e como biógrafo de si mesmo, elegendo o presente como ponto de partida, questionando a ordem comum, a que tenta descortinar uma origem, um princípio, e a partir dele escrever-se no tempo.
Não há origem, repete a poesia de Luís Quintais. Tudo são ecos e vestígios. Tudo começa agora. E por isso, todo o começo é provisório. Por isso, o livro começa pelo fim, ou por aquele que o era no momento da sua publicação, O Vidro, de 2015, e acaba com a imprecisa melancolia de 1995. Mas porque todo o começo é provisório, o volume inicia-se com o resgate de uma arte poética publicada em Riscava a Palavra Dor do Quadro Negro, de 2010, e que agora funciona como chave de abertura para este arrancar penas a um canto de cisne. Essa arte poética é eco da obra e parte dessa obra. Nela, o autor fala da natureza precária da sua poesia. Ouçamos Luís Quintais. Uma parte considerável do que escrevi prende-se com uma concepção da experiência que a faz presa, sujeitando-se à devoração, de uma atmosfera. Estou a falar da inescapável condição que se prende com o dado de eu não poder fazer outra coisa senão interrogar, não o início, como disse, mas um princípio de ordem. A poesia vem assim de uma experiência do mundo, de uma experiência avassaladora, que dá esse mundo simultaneamente como impossível e inevitável. A poesia de Luís Quintais nasce de um abismo, lugar entre os reptos da vida e o horizonte constante da morte. É uma poesia que parte dessa condição crítica e que a pensa, questionando sempre sobre os modos de dizer a legibilidade do mundo. Para o poeta, as palavras da poesia são a régua e o esquadro da experiência que não pode ser metrificada, que não é mensurável. Talvez seja este o sentido flutuante da poesia. Talvez seja esta a força desta poesia, a assunção da necessidade do sentido, mas de um sentido como promessa. O poeta interroga incessantemente a sua condição de estar no mundo, dando testemunho a cada poema dessa sujeição e desse enfrentamento. Nesta obra, assistimos a um incessante exercício de leitura do mundo e dos seus sinais. Os poemas partem de pequenos gestos ou breves apontamentos, resgatando-os da sua quotidianeidade, de que se perde todos os dias. Muitos dialogam com a tradição poética, num jogo constante de citações e de ecos literários, musicais, fílmicos. As coisas e as pessoas leem-se umas às outras. Essas leituras, os poemas, vivem de elipses, de silêncios, de remissões. Buscam fixar os vislumbres e as sombras que os objetos encerram e projetam. Esta é uma poesia meditativa, elegíaca, mas que também se funda na contemplação e na celebração da matéria. É uma poesia que hesita, que se corrige, movida por um forte desejo de inscrição no mundo. Afinal, a poesia é também um ato de fé, a recusa da morte e do esquecimento a partir da consciência da morte e do esquecimento. Ouçamos Luís Quintais sobre O Vidro, o livro que abre o volume que premiamos. Toda a poesia que me interessa é uma meditação hesitante, recursiva, feita sobre o abismo, no lugar que há entre o abandono a esse irreversível sortilégio que a morte vai escrevendo, também ela, em nós, e a impossibilidade disso tudo. Quero acreditar que fica o testemunho poético e moral dessa corrupção, um esplendoroso, deflagrante retrato para um futuro sem rosto. É esse esplendoroso e deflagrante retrato poético que fica mais completo e mais evidente com esta reunião da obra do autor. O futuro não tem rosto e o presente mais não pode ter do que um retrato precário, a ser redefinido por tudo o que o concita.
proponho que acabemos com a possibilidade de um princípio, aquele que é enunciado na arte poética com que Luís Quintais abre Arrancar Penas a um Canto de Cisne. O que me interessa, diz o poeta, está sempre a jusante, no delta do rio, não na nascente. O importante está nesse momento por vir, seja no leitor e nas suas leituras, experiências vivificadoras destes poemas, a seu modo, seus ecos. Seja no autor, noutros livros, na obra a continuar-se. O que importa está sempre depois. É sempre eco e memória futura, melancólica promessa de salvação. Por tudo isto, o Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoais 2015-2016 distinguiu Arrancar Penas a um Canto de Cisne, obra que mostra um percurso poético que desde há 2 décadas se tem vindo a afirmar pelo seu valor, originalidade e coerência como decisivo no panorama literário português. Muito obrigada.